Convido a amada igreja para lermos a palavra do Senhor, livro do profeta Abacuque. Glória a Jesus. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Apenas um versículo. Abacuque capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E eu trouxe aqui em outra versão o mesmo versículo de Abacuque 3:2. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Uma outra versão diz assim: ó Jeová, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecida por todos também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Mas uma versão diz assim: ó Senhor, ouvi o teu discurso e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Meus amados irmãos, estes versículos do capítulo 3, que é uma visão do juízo divino, e é uma forma de prece, é um salmo e é uma oração que descreve um elevado tom poético e mostra a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Este capítulo 3, ele também é chamado de oração. A maior parte dele, porém, é a descrição de uma teofania, da manifestação presencial de Deus por Jesus Cristo. E apenas o versículo 2, que foi o que nós lemos e será o versículo-chave, é um pedido. Os demais versículos é uma oração, é um salmo. E nós vemos nestes versículos atitudes de temor reverente, de respeito, de fé, que triunfam em circunstâncias perturbadoras. Então encontramos aqui, profundamente enraizado no espírito desta oração, que pouca dúvida pode existir, que inclui todo o capítulo. E nos chama a atenção o temor reverente, o respeito e a fé. E nós estamos vivendo dias difíceis e trabalhosos. E esta oração, este salmo, aplica-se à igreja hoje. Nos versículos 10 a 11, diz assim: os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos, o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Então mostra Deus avançando, a partir do sul, a criação se comovendo, é um canto de vitória, é um salmo crendo na grandeza de Deus, semelhante ao que está em Êxodo capítulo 15, é o cântico de Moisés, o salmo de Moisés, o que também está em Juízes capítulo 5, que é um cântico de Ana, ou melhor dizendo, de Débora e Baraque.
Então este salmo, esta oração de Abacuque, nos traz instruções diárias para a nossa vida, para a nossa vida espiritual, porque ele deveria ser cantado, ele deveria estar subscrito à adoração ao Senhor, mas ao mesmo tempo uma oração, e ao mesmo tempo é um hino, pela palavra Selá, que aparece 3 vezes, e no capítulo 1 ele diz em forma de cântico, né? Essa palavrinha aí, signote, que tem um significado na Vulgata de pelos pecados feitos em ignorância. E aí vem esse pedido no versículo 2. Então a profecia que ele nos traz nos revela os pecados de Judá. Então, para que este pedido chegue a Deus e que esse pedido seja respondido, é preciso reconhecer os pecados, é preciso haver o arrependimento. E dos versículos 3 ao versículo 15 mostra uma teofania, a manifestação de Deus. Teofania nada mais é 2 palavras do grego, né? Theos, que significa Deus, e painaim, que significa mostrar, manifestar. Então significa manifestação de Deus. E o profeta, ele fala, nós lemos aqui, por exemplo, das montanhas se retorcendo, se fragmentando, e ele fala de uma exibição brilhante, um resplendor que encheu toda a terra e todo o céu. E alguns escritores, alguns teólogos apontam aqui para Jesus Cristo, para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Abacuque, ele está falando em nome do povo. Ele está como pano de fundo a palavra de Deus, a fama da palavra de Deus, o que trouxe a palavra de Deus, a teofania no Êxodo pela palavra de Deus, pela palavra de Jeová, remetendo ao Egito, a libertação do povo de Deus. Números 14:15 está escrito: e se matares este povo como a um só homem, então as nações têm que ter ouvido a tua fama. Ainda em Deuteronômio 2:25 também está escrito: neste dia começarei a meter terror e medo de ti aos povos que estão debaixo do céu, os quais, ao ouvirem a tua fama, tremerão e se angustiarão por causa de ti. Então, meus amados irmãos, o que nos traz, dentre tantas coisas nesse versículo, é um temor do que Deus já fez, de juízos de Deus já executados, como por exemplo na libertação do seu povo no Egito. Então Abacuque, ele inicia glorificando a Deus, elogiando a Deus pela libertação do seu povo no Egito, pela liberdade presente e pela liberdade futura. Então ele traz o que aconteceu com o povo de Deus, ele traz para aquele momento presente que Judá estava às portas de ser levado cativo, estava em pecado, em desobediência a Deus, e ele nos mostra para o futuro, para a libertação, para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Então o mal não triunfará. Deus está no leme, Deus está no controle. O que nós precisamos é confiar plenamente em Deus, e que o Senhor, nosso Deus, reivindicará por nós os fiéis. E para isso nós precisamos desta reverência, deste temor pelos feitos do Senhor. Aí ele continua: ouvi o teu discurso, ouvi o teu discurso, ouvi o que falaste. Faz uma revelação também ao primeiro capítulo. Vou ler aqui rapidamente, do versículo 5 ao 11, que diz: vede entre os gentios e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amável e impetuosa, que marcha sobre a terra, a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas.
horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavalheiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência, os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria, eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as formarão. Então muda a sua mente e seguirá, e se fará culpado, atribuindo esse seu poder ao seu Deus minúsculo. Então Abacuque está trazendo aqui essa revelação, e no capítulo 3 dessa oração, desse hino, desse salmo, mostrando a libertação presente que Deus provaria e o que Deus nos reserva no futuro. Então a obra de Deus estava prestes a acontecer e deixa Abacuque tremendo, deixa Abacuque literalmente com temor. E aí nós fazemos uma indagação, uma reflexão. Como está o nosso temor diante da palavra de Deus? Como está a nossa reverência diante da palavra de Deus? Abacuque, ele recorre ao que aconteceu, a palavra de Deus, ao seu discurso, a sua palavra, que eu ouvi e eu temi. Aí ele pede: aviva, ó Senhor, a tua obra hoje. Para isso recordando, mas temendo o que Deus fez, o juízo de Deus, e que poderá ser hoje como aconteceu com Judá. Aleluia. Interessante que Abacuque aceitou a vontade de Deus. Aceita a vontade de Deus e pede ajuda e misericórdia. Porque o que Deus determina, o que Deus determinou, vai acontecer. O que Deus permitiu, vai acontecer. Aconteceu uma pandemia, foram mais de 2 anos e ainda não acabou. Deus permitiu. E como foi a nossa reverência, o nosso temor? Porque nos mostra o que Deus já fez. Aleluia. Abacuque não pediu para escapar da disciplina. Abacuque não pediu para sair daquela prova. Ele aceitou a verdade. Judá precisava aprender uma lição. Então Deus, na sua soberania, na sua presciência, Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe as nossas falhas, e ao mesmo tempo Ele permite que aconteçam determinadas coisas na nossa vida, para que venhamos a nos arrepender, a lembrar da sua palavra, a temer a sua palavra e obedecer. Aleluia, aleluia. Deus segue disciplinando com amor. Hebreus 12, 5 a 6. Então aceitemos a disciplina do Senhor com agrado, com temor. Porque é com amor que Ele faz. E às vezes nós vemos determinadas situações de provas, de determinados irmãos com situações difíceis. Mas é preciso estar Ele e Deus conversando, para que o Senhor lhe mostre o que é que Ele precisa fazer. E aí é que vem o avivamento. Ele diz: aviva a sua obra em meio dos tempos. Então se refere a uma maneira particular, do que Deus realizou com os hebreus. Êxodo 3 a 15. Então essa oração do profeta é que Deus venha renovar o que aconteceu no Êxodo. Aviva a tua obra. Não transmite toda a significação que Abacuque queria dizer. E é aplicável a nós hoje. O escritor, ele parafraseou dizendo que Deus reproduza o seu poder redentor nos anos de dificuldade em que se encontram. Então, se nós estamos em dificuldade, se nós estamos em luta, nós precisamos clamar ao Senhor para avivar a sua obra, para que nós tenhamos essa condição de enfrentar. Aleluia, glória a Jesus.
aviva. Algumas versões traz do hebraico reaviva, renova. Então ele não está pedindo que Deus repita o que aconteceu. Ele está nos trazendo que nos grandes dias, nos feitos de Deus através do seu povo, operar hoje. Acontecer hoje. Aí eu trouxe aqui algumas referências, que esse mesmo verbo, ele foi usado como uma força cansativa. Está em Gênesis 7:3, Deuteronômio 32:29, onde o significado é preservar a vida. Preservar a vida, ou chamar a vida. Aviva, traz a vida espiritual. Renova a minha vida espiritual. Volta àqueles tempos que o Senhor operou com aquele povo. Aquele povo temeu no Egito. Aquele povo viram as pragas, viram o juízo de Deus sobre o Egito. E aquilo foi passando, aleluia. E foi como se estivesse esquecendo. E aqui ele está dizendo: olha, Senhor, eu vi, eu lembrei, eu recordei. E traz agora, porque eu temi pelo que o Senhor fez. Aleluia. E Ele é o mesmo. Deus é o mesmo. Deus não mudou. Deus não muda. Então está confirmando assim: no decurso dos anos, faze-a conhecida. Quem é que vai fazer conhecida? Hoje nós. Hoje a igreja do Senhor. Aí ele continua: as tuas declarações, as tuas palavras são aquelas do juízo divino, que provavelmente trarão sofrimento para Abacuque, para o seu povo e para os seus familiares, para aqueles que estão ligados a ele com laços de fé e de amor. Então, meus irmãos, nós não estamos dizendo não, e o povo foi levado cativeiro, sim, pela sua desobediência, e não foi por falta da palavra, não foi. Então esse primeiro é anunciado no juízo de Deus, e veio no decorrer dos anos. Aponta também para o nascimento e a vinda de Cristo. No meio dos anos, e um outro escritor ele diz: nesses últimos tempos da nossa história, faze a tua obra conhecida. Quando nós conhecemos a obra de Deus, quando nós conhecemos o que Deus fez, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós tememos, porque nós vemos o amor e a justiça de Deus, e nós vemos que Deus é santo, e nós vemos que Deus não aceita o pecado, e nós vemos que Deus não aceita o que não é puro. Então, interessante, Abacuque está pedindo que no correr dos anos futuros, Deus possa castigar e curar. Aleluia, é isto que ele está dizendo. Na ira, na tua ira, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, tem misericórdia. Era um profeta de Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus, mas não ficou fora, não ficou excluído de passar pelo mesmo processo que veio para o seu povo, não. Glória a Jesus. Isaías 54:8 ele escreve: no ímpeto de indignação, escondi de ti por um momento o meu rosto, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Essa palavra ira também tem um outro sentido hebraico que significa rumor, estrondo de trovão, barulho de cascos de cavalo, perturbação dos maus, agitação, medo. Ação de Deus, a ira de Deus se manifesta dessas formas. No hebraico tem todos esses sentidos, todos esses significados. E a ira de Deus vem das maneiras mais diversas, e nós estamos vendo, a igreja do Senhor está vendo o que vem acontecendo, o que está acontecendo na sociedade, na natureza e no povo de Deus. Glória a Jesus. Isaías 14:3 também escreve: no dia em que Deus vier e dar-te descanso do teu trabalho, do teu tremor e da dura servidão que te fizeram servir.
Então, meus amados irmãos, esta oração do capítulo 3, em particular esse versículo 2, que é o pedido, é uma oração de Abacuque, é um clamor de Abacuque pelo avivamento. Ele está precisando que o povo entenda, veja esta necessidade, mas não estão vendo, não estão percebendo. E meus amados irmãos, quando nós olhamos na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso relacionamento, estou falando fora da igreja, nós percebemos o que está acontecendo no povo, algo muito estranho. Nós percebemos as pessoas deprimidas, ansiosas, apreensivas, vivendo uma vida virtual. É o que está acontecendo nessa sociedade. Nós percebemos um vazio. Nós percebemos uma falta do querer, uma falta da motivação. Quais são os seus sonhos? Qual são o seu real desejo de viver? Principalmente no campo espiritual e no social. E o interessante, meus irmãos, é que nós estamos no meio de uma tamanha grandeza, avanço tecnológico. E quanto mais há esse avanço tecnológico, mais a sociedade vai ficando isolada. Agora vamos trazer para a igreja do Senhor. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Será que eu estou me relacionando com Deus? Como eu estou me relacionando com os meus amigos? Com aquelas pessoas que eu não conheço, que estão numa mídia virtual? Como é que está esse meu relacionamento com Deus? Nós também na igreja vemos muitas insatisfações, muitos insatisfeitos, muitos vivendo automaticamente, do automático ligado. Nós vimos para a casa do Senhor, nós vimos para a igreja do Senhor para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para temer pela palavra de Deus que é ministrada. E quando isso acontece, muda. Alguma coisa muda. Então nós vemos insatisfações, nós vemos fé abatida, nós vemos uma fé diminuída, nós vemos pessoas depressivas, muita gente doente, muitas doenças graves. E o que? A ausência dos dons espirituais. Aleluia. A religião se tornando um costume, como eu disse, se tornando uma coisa mecânica, rotineira. A igreja como uma espécie de clube. Eu não tenho para onde ir, eu vou para a igreja. Eu estou na igreja, mas eu não estou atentando a palavra, eu estou conversando, eu estou no celular, eu estou preocupado com outras coisas. O momento que eu venho à casa do Senhor é para me entregar a Ele, é para dedicar a Ele, é para consagrar a Ele aqueles momentos. Aleluia! E algo vai acontecer. O culto nem começou, só estava nos louvores. E Deus operou maravilha, milagre aqui com a salvação de uma alma. Aleluia. Aí nos recorda mais adiante aqui, lá em Atos 3. Aleluia. Então, meus irmãos, nós não somos sócios de um clube, nós somos membros, nós fazemos parte de um corpo. Nós vimos a casa do Senhor por desejo, nós vimos a casa do Senhor porque sentimos falta, nós vimos a casa do Senhor porque queremos nos alimentar, nós vimos a casa do Senhor porque queremos receber bênção, nós vimos a casa do Senhor porque queremos adorar Ele. Aleluia. Temos que saber o propósito de vir à casa do Senhor e sentir esse desejo. Aleluia. E quando é desta maneira, é diferente. É diferente. É diferente. Qual é o nosso projeto maior? O que é que nós queremos na nossa vida espiritual? O que esperamos de Cristo? O que pedimos a Cristo? E quanto estamos nos entregando para Cristo? Aí vem também o que percebemos, certos preconceitos e certas atitudes do agir espiritual de Deus. Aí eu quero trazer aqui Números 11, eu vou ler aqui, porque diz
respeito. Números 11, eu vou ler para os irmãos, mas se quiser abrir suas Bíblias. Número 11, 16 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem ser os anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação. Pula para o versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e do outro Medade, e repousou sobre ele o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Olha, Eldade e Medade profetiza no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-o. O que é que Moisés diz? Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúme por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Aleluias, 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 aleluias. Precisamos que todos estejamos cheios, como foi no Pentecoste. Todos os que estavam ali foram cheios. Glória a Jesus. Avivamento é ter uma vida espiritual abundante. É ter uma vida espiritual que mostre que somos cristãos, que somos filhos de Deus. E qual o propósito de estarmos aqui até a volta de Jesus, até Ele vir buscar a sua igreja? Nós estamos vivendo tempos de desânimo. Nós estamos fazendo afastamento da fé genuína. Nós vemos buscando promessa e não entendemos ou não aceitamos, aleluia. Mas há uma promessa maior que está em Ageu, está em Atos, e que é para hoje. O apóstolo Pedro, ele disse: olha, é para os nossos dias. Atos 2:39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chama. Aleluia, 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 aleluia. Que promessa é essa? Nós sabemos. Chegou essa promessa para mim, para você, é para chegar. Aleluia. Então é como se essa oração de Abacuque fosse para hoje. Aviva, Senhor, eu vi a tua palavra. Temi. Faz acontecer. Aleluia. Aleluia. Há 2 condições. Os crentes deveriam se arrepender e serem batizados. João 7:38 e 39 diz: Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus está falando da necessidade para nós de uma vida vital, de uma vida envolvida com Ele, de uma vida dinâmica espiritualmente, de uma vida na presença dEle. Salmo 1:3, ele diz: como é esse crente? Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É um crente com uma vida espiritual abundante. É um crente que está cumprindo o que o Senhor deixou para nós em sua palavra. Aleluia, aleluia. O salmista, ele descreve esse novo crente. Então, 2 pontos que nós devemos entender: o Espírito ajudador, o Espírito que nos impulsiona, o Espírito que está conosco. Então nós
temos esse privilégio, podemos dizer assim, é o que Pedro diz em Atos 2:39. Então o Espírito Santo como se estivesse à nossa disposição. E nós estamos fazendo o quê? E para que esse avivamento venha, para que esse avivar aconteça, para que esse renovo aconteça, esta promessa tem que estar se cumprindo. Aleluia, aleluia. Então Ele é o nosso ajudador, Ele está num tom humano à nossa disposição, Ele está intercedendo por nós, Ele está nos dando entendimento na palavra, Ele está nos dando entendimento na pregação, Ele nos está dando entendimento no louvor, para que esse louvor, essa palavra, essa pregação produza aquilo para que Deus enviou. Cada culto é diferente. Cada culto é diferente. Nós não podemos vir e voltar da mesma maneira, porque nós vimos para adorar a Deus, para a presença de Deus e as maravilhas de Deus acontecer. Não é viver da saudade. Abacuque não está pedindo para a gente, que ele está dizendo para que aconteça, para que lembremos do que foi dito, que foi falado e que precisa acontecer. Deus quer fazer de nós uma pessoa ativa espiritualmente. Nós estamos num mundo terrível, nós estamos cheios de dúvidas, nós estamos num mundo de trevas, mas nós somos luz, mas nós somos luz, nós temos a palavra, e para isso é preciso trabalho na obra. Avivamento é disposição para o trabalho do Senhor. Avivamento é ter ousadia, avivamento é ter intrepidez, avivamento é ter coragem, avivamento é enfrentar a dificuldade na direção de Deus, do seu Santo Espírito. O crente avivado, ele pensa no serviço que deve prestar ao reino de Deus. Ele não questiona, ele não pergunta, não. Ele está constantemente à disposição. Ele está constantemente à disposição. O avivamento então é o quê? É fonte de poder. Avivamento é fonte de poder. Antes de Jesus ser ascendido aos céus, ele proferiu: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lucas 24:49, Atos 1:8-11. Então ele estava dando aos discípulos, e a igreja hoje garantia: não estamos sós. Nós não estamos na época do exército do povo de Deus, de armas, de lanças, de flechas, de cavalos. Nós estamos em guerra também, porém as nossas armas são outras. E essas armas vêm através deste poder, que nos dá coragem, que nos dá dinamismo, que nos dá abundante graça. Estamos usando as armas do treino. Nós estamos usando essas armas, a oração, a consagração, a palavra. Então ele dava essa garantia de que era para ter continuidade, eram os recursos necessários para irmos a esta guerra. Nós vimos uma batalha aqui agora, uma batalha espiritual, e Deus foi vitorioso. Aleluia, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Então nós vimos também milagres. Então esse poder que enche de coragem e dinamismo produz milagres. Vemos milagres acontecer, e isso nós vimos na igreja primitiva, nos crentes primitivos. Então vamos fazer um paralelo agora, que essa oração aqui, esse pedido do versículo 2 de Abacuque, seja hoje se referindo à igreja primitiva. Se referindo à igreja primitiva. O que aconteceu na igreja primitiva não está na nossa lembrança? Não está na palavra de Deus? Não sabemos o que aconteceu? E Deus não disse que é para nós também, que é para os nossos dias? Aí eu vou viver de lembrança? Eu fiz, aconteceu, eu vi. Estamos vivendo do passado, de um milagre que aconteceu, de uma cura que aconteceu, de um demônio que foi expulso. E hoje, e agora? O Deus não é o mesmo, Deus não te usou, e Deus continua usando hoje. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus.
Ouve, Senhor, a tua palavra, ou melhor, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos faz-a conhecida. Apliquemos a época da igreja primitiva. Havia milagres, Atos 5,15, da sombra de Pedro, que é que acontecia. Os aventais e lenços de Paulo, Atos 19,12, os irmãos conhecem. E esses homens eram diferentes de nós. Nós também não somos filhos de Deus. Nós também não temos o Espírito Santo, aleluia. E o mesmo poder não nos foi dado, aleluia. Qual é a diferença? Aleluia. Atos 3 resiste ao milagre, como eu disse, extraordinário. Aquele aleijado, há mais de 40 anos ali, trazido para pedir esmola. Mas um dia aqueles dois homens de Deus, cheios de poder. Nós vimos o que aconteceu com aquele posto de nascença. E depois o que acontece é ele entra no templo, saltando, louvando, engrandecendo a Deus. Atos 3,9. Esse era os prodígios que Deus realizava através daqueles homens de Deus. Prodígio nas Escrituras, para vir a nossa lembrança. 3 fases, por exemplo, aqui só, resumidamente. Moisés, o profeta Elias, Eliseu e a igreja primitiva. Moisés temeu, não foi? Moisés temeu. Moisés disse: esse negócio não dá não. Vamos relembrar aqui, rapidinho, Êxodo capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos do tempo. Disse Moisés ao Senhor, versículo 10 assim: meu Senhor, eu não sou eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou quem fez o surdo, ou quem vê, ou o cego, não sou eu, Senhor? Vai! Aleluia! Desculpas arranjamos. Não posso, não sei, sou fraco, não sei falar. Aleluia! Só precisamos do revestimento. Aleluia, glória a Jesus. E tem outras passagens. Eliseu era servo de Elias. Aonde Elias ia, eu vou contigo. Espera aí, eu vou contigo. Aleluia. Aleluia, uma passagem muito interessante. E sucedeu que, estando alguns a enterrarem o homem, viram uma dessas tropas e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que ele tocou os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. 2 Reis, capítulo 6. E também a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, Atos 4:31. Mas vamos só recomendar aqui 2 Reis 6. Vê só um versículo aqui. Grandioso, maravilhoso, poderoso, misericordioso. Apenas um versículo 8 diz: e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar entrará o meu acampamento. Versículo 15. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: meu Senhor, o que faremos? Essa é a igreja hoje. Em algumas situações, o que é que eu vou fazer? Estou diante dessa situação, estou diante desse diagnóstico, estou diante dessa dívida, estou diante dessa causa na justiça, estou diante dessa enfermidade. O que é que eu vou fazer?